Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 11/7/2023. Como toda terça-feira é dia de live no canal principal. Hoje é sobre horários e portais. Tem muita gente me perguntando sobre isso daí. Vamos desmistificar um pouquinho mais algumas coisas como tal, certo? Já falei algumas coisas em vídeos lá atrás e vamos voltar a estudar e refletir sobre essas coisas. Depois vai ser aceitações e família, depois bastidores dos céus. Pesos da matéria, falanges espirituais, desejos humanos. Essas são o repertório das próximas lives do canal principal. E aqui no canal dos bastidores, nós temos bastidores para falar. Bom, meus queridos, o negócio é o seguinte. Um caso que aconteceu, eu sempre gosto de pegar as coisas quando acontece para fazer uma reflexão coletiva com vocês. Ou seja, para a gente poder fazer alguns estudos em conjunto, para que a gente possa entender e saber um pouquinho mais, um pouquinho melhor sobre as coisas. Vamos lá? É o seguinte. Tem uma cidadezinha lá no Rio Grande do Sul, onde ela tem 5.000 habitantes. E essa cidadezinha, ela pegou e quando falecia alguém, ela tinha que pegar e encaminhar o corpo para o velório para alguma outra cidade vizinha, porque a cidade é tão pequenininha que ela não tem estrutura, ela não tem cemitério, ela não tem estrutura para fazer as tratativas do desencarne, certo? Muito bem. Nisso, uma religião, uma igreja, pegou e falou assim, vamos fazer o nosso? Vamos. Ótimo. Então vamos lá. Aí eles pegaram, olha, então vamos aqui, o dinheiro não vem do governo, não é do povo, é só da gente aqui da igreja. Sabe aquelas campanhas quando fazem para reformar a igreja, essas coisas? Muito bem. Aí a igreja pegou e falou assim, então vamos arrecadar nós aqui, os membros? Vamos lá. Aí um dava aqui um tanto, criou-se dízimos, que são aquelas mensalidades para fazer, tudo bem, tudo bem, ótimo. Então os membros construíram uma coisa para eles. A pessoa veio para o meu lado, braba comigo. Onde se viu uma igreja ou cobrar taxas absurdas para poder enterrar alguém ali? Onde se viu? Mas eu falei assim para a pessoa, mas querida, isso não é responsabilidade da igreja. A igreja fez porque os membros quiseram. Eles se uniram e fizeram para eles. Não, mas tem que se unir e fazer para todo mundo. Ué, mas na hora de contribuir você não quis? Não, mas se você não contribuiu pouquinho em pouquinho lá naquela época, a hora que tiver o enterro, você vai ter que pagar uma taxa grande, que é para contribuir depois. Porque queira ou não queira, uma cidadezinha de 5.000 não vai falecer todo dia uma pessoa para ficar entrando receita no cemitério. Pode ficar mês sem ter um falecimento, 2 meses, 3 meses sem ter um. E quem que vai pagar a estrutura fixa daquele lugar? Quem que vai sustentar toda aquela situação? Então a pessoa, ela só olha o que ela quer ver. Isso é um problema seríssimo. Primeira situação que a gente tem que fazer: não misture religião com dever cívico de prefeituras e organismos governamentais. O que as religiões fazem, problema das religiões. O que o governo faz é problema da sociedade. Tem que separar muito bem separado. Mas isso não é amor ao próximo. Ué, mas então quer dizer que eu tenho que ficar fazendo tudo coisa para todo mundo e eu? Como é que faz? Ainda peguei e tentei estimular, explicando assim. Não estou falando mal, tá? Não quero que você saia do canal, coisa assim, não. Eu estou usando o contexto para explicar, porque é mais fácil falar do que escrever. E que sirva de aprendizado para todo mundo, porque é um estudo de caso. Agora tenta ver só. Eu pego e construo uma igreja para fazer casamento, um lugar para casamento, certo? Universalista. Para casamento universalista, não tem santo, não tem imagens, não tem, é universalista, é diferente, é uma quebra dessas coisas aí, certo? Muito bem. Aí, já pensou? Chega lá e fala assim, olha, eu sou um satanista, quero usar aqui, vou fazer uns rituais aqui e tal, não sei o quê. Eu não quero isso. Porque eu sei que vai abrir portal, eu sei que vai ter... Eu não quero.
Ah, mas aí eu também não quero. Ah, nesse caso agora você também não quer. Ué, mas é a mesma situação. Não, mas enterro é outra coisa, professor. Como é a mesma outra coisa? Você já pensou que se no velório, eu faço todo um velório, tudo bonitinho, dentro da minha crença, ponho lá a imagem de Maria, porque eu sou uma igreja católica, então ponho a imagem de Maria, Jesus, tudo ali, faço tudo aquela coisa maravilhosa. Chega alguém de outra religião, fala, vou fazer um ponto riscado aqui, vou abrir um não sei o que, vou fazer um não sei o que lá, vou incorporar umas entidades aqui para fazer um ritual. Não, mas isso aí também não pode. Ué, mas eu tenho que respeitar a regra, a lei dos outros. Olha, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, em não ficar jogando pedra nos outros. Se o padre está cobrando o que está cobrando, graças a Deus. Mas como graças a Deus? Ué, ele ainda está permitindo com que pessoas que não são da igreja possam usar as coisas da igreja. Só que tem que pagar. Ah, mas os membros pagam pouquinho e o resto do povo paga um montão? Pois é, paga um montão. Se você não gosta, continua do jeito que estava antes. Como se não existisse. Pega, vai lá na prefeitura e ela continua encaminhando como que está. E continua. E a cidade continua fazendo isso. Então são coisas que a gente tem que tomar um pouquinho de ciência e cuidado com as pedras, ok? Bom, dito isso, eu sei que é um pouco polêmico, tem gente que não vai aguentar, não vai segurar, porque não sei o quê, porque já é uma dor, já é um período. A igreja não está nem com o que aí com você, filho. E ela nem tem que estar aí com você. Ela tem que estar com os membros dela. Uma igreja de uma religião é um grupo religioso, é um grupo de pessoas que professam aquela fé. Aquele grupo religioso paga dízimo, aquele grupo religioso dá oferta, aquele grupo religioso congrega, toma hóstia. A pessoa nunca vai, nunca foi. Ah, mas eu fui quando eu tinha 10 anos de idade, já tem 50. Mas, moço, desculpa, mas você quer que eu faça o quê? Os caras que pagam e eu que quero ter o benefício? É fácil assim, né? Sabe aquela cabeça que a gente precisa quebrar isso daí, tirar isso da cabeça das pessoas? É isso que me assusta. Esse lado, como é que se diz? Esse lado comunista da sociedade. Não misture as coisas. Não misture as coisas. As pessoas estão achando que é obrigado, mas tem isenção de impostos, é obrigado a ajudar. Não, filho. Não, de forma alguma. De forma alguma. O Estado é incompetente, está querendo jogar a culpa na coisa? A prefeitura que faça. Se ela não fez, eu peguei a iniciativa e fiz, mas é minha, eu fiz. A minha religião fez, a minha crença fez. Ai, mas professor, mas nós não tínhamos que ser amor? Tinha. Amor sem religião. Quando a sociedade se unir e fizer coisas para a sociedade, aí é da sociedade. Aí é o amor universal. Quando a pessoa está dentro de um grupo, ela ainda está dentro de um grupo, para um grupo, pensa um grupo, instrui um grupo e cria uma crença para um grupo. Vamos lá, dando sequência aqui, vamos ver as notícias aqui de jornal. Só para reflexão, viu, gente? Porque as pessoas, porque eu ensino, e a pessoa teme achar que ela sabe o que está fazendo e não quer nem saber da versão do outro. Ah, o cara tá errado. O cara tá errado para você, mas ele tá certo para ele e para os membros dele. Então quem que tá certo e quem tá errado? Você compra um carro para você. Ah, você comprou um carro, mas tem outra pessoa que quer usar, tadinha. Dá, empresta o carro para ele usar. Aí não, é meu carro. Ah, você tem uma casa, tadinho. Empresta pra alguém que não tem casa para viver na tua casa. Aí não. Ué. A casa não pode dividir. O carro não pode dividir. Mas o cemitério que o cara comprou dele, para ele, a esse pode. Ah, mas é diferente. Não é diferente. Você acha que é diferente, mas não é diferente. Você foi educado para ser diferente, mas não é diferente. Tem uma diferença muito grande aí. Muito grande. Vamos lá. O dólar subiu mais 0,34%, fechou em R$ 4,88.
O dólar no câmbio tchaco já deu uma subidinha, já está 4,95 e 5,10. Ou seja, o dólar já está subindo de novo. Não sei se vamos conseguir abaixar como ele estava abaixando. Afinal de contas, deveria, por causa da balança comercial. Mas mesmo com a balança comercial linda e maravilhosa, o dólar está subindo, subindo, subindo. Não fecha muitas contas, mas tem caroço nesse angu. Talvez seja o problema da crise na China? Pois é, a China está coisa muito cabeluda lá. Ontem a Bolsa de Valores aqui do Brasil caiu 0,8% e fechou em 117.942, regulando e se equilibrando em algumas coisas. O pessoal colocou toda a culpa em cima de minério, mas não é o que eu vejo aqui olhando todas as ações. Tem muitas ações que caiu, banco caiu, lojas de online caiu, Americanas, Alpargatas, Minerva que vende carne caiu, um monte de indústrias caiu. Até de energia elétrica caiu. Então eu colocar a culpa tudo numa mineradora, eu acho que não está muito certo não. Mas o jornal andou colocando. Hoje a Bolsa da Alemanha subindo 0,3%, mas está equilibrado, porque um dia cai um pouquinho, outro dia sobe um pouquinho e fica na mesma. 15.724 pontos. Ou seja, está mantendo uma lateralidade num valor baixo para essa bolsa, ok? Vamos ver as notícias de jornal? Infomone. Federal Reserve Fed de São Francisco. Daily, 2 pontos. Projeção de que o Fed vai aumentar juros mais 2 vezes até o fim do ano é razoável. Ou seja, o representante do Federal Reserve do Banco Central americano de São Francisco, porque lá os representantes são regionais, disse que os juros podem subir mais 2 vezes neste ano, e aí é considerado ainda razoável dentro da normalidade. Já que no Brasil, estão querendo abaixar os juros, e a gente só observa, porque o Campos Neto está observando o planeta, e o pessoal está falando, não fica observando o planeta, vamos fazer nós sozinhos, sem interferência de ninguém, mas o mundo é globalizado. Então nós temos sim que olhar o planeta. O aperto monetário, segundo ela, a Daily, aparenta estar na etapa final, graças a Deus. Como o Brasil entrou subindo juros antes, pode ser um dos primeiros a sair dele, né? Vamos lá, isto é dinheiro. Déficit dos Estados Unidos, déficit, conta comercial, balança comercial. Déficit dos Estados Unidos seguirá aumentando, ou seja, dívidas dos Estados Unidos continuam aumentando, mesmo após acordo do teto da dívida, prevê Fintech. Meu querido, tudo mostrando que os Estados Unidos está caminhando por uma falência jamais vista de uma forma tão rápida e assustadora que vai dar o que falar logo, 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 logo ali. Mas é só ele? Vamos ver a China? Vamos lá. Jornal Poder 360. China terá a terceira menor taxa de crescimento desde a década de 1990. Desde 1990, a China não tem uma queda tão grande. Primeira queda. A China cresceu 2,2% no PIB quando? Na pandemia. Depois da pandemia, ela explodiu e disparou para 8,1%. Depois ela caiu para 3%. E agora ela vai estar crescendo 5,2%, que é a previsão do próximo ano. Então, 3% para esse ano. Foi 8,1% ano passado. Então, nós tivemos pandemia 2021, caiu. 2022 subiu para compensar essa queda. E agora está caindo para ter uma média ali, para criar uma média. Só que já está com projeção de crescimento de 5,2% para 2024. Ou seja, a queda da China não é negativo, moço. Ela está crescendo e muito. Ah, mas está crescendo só 3% esse ano. Cara, mas está crescendo. E o Brasil, que não chega nem a 3% do PIB.
Então, o pessoal está fazendo muito alarde dentro de um copo d'água. Uma tempestade sem tamanho dentro de um copo d'água. Infomoney. Siderurgia e mineração. Lembra do que eu falei no começo da aula? Itaú BBA. Rebaixa Uzi Minas e CSN, ou seja, tudo na área de mineração, siderurgia e mineração, para venda. Eles estão falando que a Itaú BBA, certo? Uma corretora, ela está rebaixando as notas para vender Uzi Minas e CSN. Por causa do quê? Para venda. Por causa da China e mercado interno. Ela está falando que a China está tendo problema e o mercado externo também está desaquecido. Nossa, que interessante, não? Olha só como é que ela é interessante, né? Isso é a corretora Itaú. Aí vem uma internacional, olha só, Infomoney. China e ações. Fora da curva? Ponto de interrogação. JP Morgan, uma das maiores corretoras do planeta, eleva exposição, ou seja, vem, traz seu dinheiro a ações ligadas à China em carteira para o Brasil e América Latina, de olho nos estímulos. Ou seja, os investidores lá de fora estão vendo que a China vai voltar a crescer, estão se alocando em empresas que vendem para a China, na América Latina e aqui no Brasil, ou seja, siderúrgicas, de olho em estímulos. Então, uma fala uma coisa, a outra fala outra. E aí? Quem que sabe? Desculpa. Mas eu acredito que a JP Morgan tem muito mais know-how e conhecimento internacional do que o Itaú BBA. Então, meus queridos, essa é a loucura que tem no mercado de ações, que eu olho e até hoje eu não consigo entender. Como é que um especialista pode olhar e não ver a mesma coisa que outros players e outras pessoas de outros lugares? Por que um pensa diferente do outro, sendo que matemática é 1 mais 1 é 2? Virou um jogo de apostas? Será que um tem informações e o outro não? O que está acontecendo? Eu só observo essa loucura e até hoje eu não consigo entender, porque desde que eu me conheço por gente é dessa forma. Um fala que quer e o outro fala que não quer. São loucuras. Infomoney. Projeções da inflação. IPCA de junho deste mês de junho, mês passado, aliás, deve mostrar deflação. Então, em junho, mês passado, deve mostrar deflação. Mas economistas sugerem atenção aos núcleos de preços. A análise é que o indicador oficial de inflação deve apresentar alguma volatilidade nos próximos meses, mas sem impacto na política monetária. Ou seja, está caindo os preços, está tendo deflação e os juros não está caindo. Mas agora vai ter que começar a cair, porque não é possível. 3 meses de deflação aqui no Brasil, agora precisa soltar a coisa, porque agora já está mostrando que está tendo um problema sério no país. E agora pode liberar porque a inflação está controlada. Esse é o remédio amargo que eu lembro muito bem que o Fernando Henrique Cardoso, na gestão dele do Plano Real, fez e deu muito certo. E parece que está voltando a dar certo de novo, que é um belo de um remédio. E agora pode se liberar tudo de novo. E igual daquela época lá atrás, que o Lula se beneficiou de tudo que foi feito pelo Fernando Henrique Cardoso, agora ele vai se beneficiar por tudo que está sendo feito por Campos Neto. Interessante, né? Espero que não meta os pés pelas mãos, para ele não fazer a mesma coisa que ele fez com a Dilma lá na frente. Infomoney. Gastos tributários. Essa daqui eu vou falar um negócio para você. Eu fiquei assim. A fala foi linda, perfeita e maravilhosa. No texto. Vamos lá? Haddad dobra a aposta em déficit zero em 2024 e diz que enviará medidas de ajuste fiscal
junto com o orçamento. Em entrevista, diz que conjunto de medidas incluirá projetos disciplinando sobre decisões recentes do Judiciário e revisão de gastos tributários. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou nesta segunda-feira ontem o otimismo da equipe econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em zerar o déficit primário em 2024. Compromisso assumido em meta apresentada no novo arcabouço fiscal, que ainda precisa passar por nova votação na Câmara dos Deputados. Meu querido, como que ele vai zerar isso sem cobrar imposto? Você sabe como que ele vai fazer? Você sabe o que está programado para esse ano, para começar a valer já o ano que vem, agora, virando o ano? Imposto de renda. Então, moço, aquele que ganha um pouquinho a mais, se prepara. Porque esse vai ter navalha para arrancar até o dedão do pé. Como dizia um amigo meu, claro que não é literal. Por quê? Porque ele falava assim, olha, o cara vai arrancar mais um coço. Sabe aquela coisa, se eu dou o braço, ele quer eu dou a mão, ele quer o braço? É mais ou menos nesse sentido. Então, para conseguir zerar isso daí, o governo precisa aumentar a receita, aumentar a entrada de dinheiro. Como é que vai entrar o dinheiro? Como é que ele vai zerar isso daí? Vai ter que entrar de algum jeito. Como que vai entrar? Pois é, tudo em cima do arcabouço. E o povo achando que não vai aumentar o imposto. Olha, moço, o dinheiro já não tem no mercado. Se aumentar mais ainda o imposto, aí que o dinheiro some de vez do mercado. Eu vou falar um negócio pra você, eu tô procurando dinheiro e não tô achando ele. O dinheiro, rapaz, parece que virou fantasma. Você vai atrás dele, ele some, que é uma benção. Some, que é uma beleza. Mas é a realidade. Vamos lá, espero que ele consiga fazer isso cortando de fato despesas e não aumentando receitas. E eu não sei aonde que ele falou, porque eu leio, eu não vejo ele falar, vou cortar as despesas aqui, aqui e ali. Não é, eu não consigo ver. Ele só fala assim, é possível zerar o déficit. Claro que é, aumentando a receita você zera. Só que a hora que você aumenta, você quer gastar mais, e aí vai. Ai, gente, eu vou falar um negócio pra você. Ah, olha só que bonitinho, saiu no jornal. Eu só fiquei olhando e falando assim, mais um que tá desesperado. Folha de São Paulo, saiu no jornal da Folha de São Paulo. Financiamento da USP, Unesp e Unicamp muda com a reforma tributária. Por quê? Essas universidades, elas recebem proporção em porcentagens do recolhimento do ICMS. Com a reforma tributária, não vai ter mais ICMS. Como é que eles vão financiar? Quem que vai financiar? Vai esperar agora, vai ter que ter a mesada do governo federal? Será que agora vai minguar todas essas universidades? Porque até então o governo de São Paulo bancava com o ICMS. Então a própria ICMS bancava, não precisava dar, o governo vai dar ou não vai dar. Não, era obrigado a repassar. Como é que vai ser agora, hein? Nossa, que coisa interessante, não? Já tá o desespero instalado, viu? Eu já andei conversando com meia dúzia aí, já tá todo mundo assim, um reitor daqui já estão batendo panela lá para deputado, que eu andei vendo e batendo panela. Os caras, mas nós já precisamos arrumar. Eu falei, ai, que bonitinho. E os empresários não precisam saber como é que vai viver? A mesma buraco que tá entrando essas universidades, a USP, Unesp, Unicamp, tá entrando todos os empresários que não tá conseguindo saber fazer cálculo. Quanto que eu vou pagar? Porque eu preciso já fazer a regulagem, preciso fazer planificação. Eu quero já ter noção do como é que vai ser minha vida. Olha o tamanho do buraco. O buraco é muito mais embaixo do que o povo consegue imaginar. Rapaz do céu. Mexer numa estruturação desse tamanho, como estão fazendo, sem dar número nenhum. Olha, eu vou falar uma coisa. Como diz um amigo
nós estamos no Gardenal, porque não é possível, moço. A gente virou tudo meio maluco da cabeça. Para pegar e achar normal uma reforma sem ter número, sem ter já definição disso daí, olha, só rezando muito, hein? E bota a rezar, hein? Estadão. Senadores podem fatiar reforma tributária para acelerar tramitação da proposta na casa. Ou seja, eles são tão bons em emenda constitucional, emenda. Então vamos pegar o arcabouço e vamos fatiar em vários pontos. Vamos separar tudo isso daqui. Vamos deixar só, para um lado aqui o imposto federal, o outro de serviços, o outro não sei o que, vai fatiar. Ué, a ideia do Paulo Guedes agora está funcionando? Agora vão fatiar, igual o Paulo Guedes falou que tinha que ser? Agora vão fatiar para saber para onde que vai, como é que deixa de ser? E aí? Vão aprovar então a da indústria, que a indústria está feliz e quer que aprova. Depois a gente vê o do comércio e serviço. Aí não vai poder aprovar, não vai poder fazer e vai tirar o dinheiro da onde? As alíquotas vão ficar como? Quem vai controlar isso daí? E a palhaçada de IPTU, como é que vai ser? Vai ser aprovada? E a questão da palhaçada do IPVA, como é que vai ser? Só quem tem carro elétrico vai conseguir pagar pouquinho, o resto vai ter que se lascar tudo? Moço, eu não sei para onde vai, o que vai acontecer, deixar de fazer. E os impostos de serviço? Vai para seguradoras, vai para corretores, vai para empresas de contabilidade, vai para empresas de advocatícia, vai para um monte de setor de serviço. E aí? Como é que vai ser? Vende produto online? Já era, moço. O imposto vai lá para o espaço sideral. E como é que faz? Todo mundo vai ter que ser camelô? Todo mundo vai ter que ficar na MEI, na microempreendedor individual, ficar vendendo até 5 mil reais e vamos que vamos. E bora que vamos viver nisso aí. Senão, como é que faz? Eu só observo a loucura. Só observo a loucura. Mas, olha lá, o Senado vai fatiar. E aí? Vamos pegar o bolo, vamos fatiar. Que bonitinho, não? Nossa, moço, eu vou falar um negócio pra você. Chega a doer a alma, viu? Mas menos mal, né? Antes fatiar do que não fatiar, viu? É menos mal, hein? Por incrível que pareça. Folha de São Paulo. Gilmar manda retomar investigação sobre omissão de Bolsonaro na pandemia. Então quer dizer que agora o judiciário é terminar um processo em cima do Bolsonaro e já abrir outro. É terminar um e já jogar outro. Terminar um e vai outro. Termina um e vai outro. Termina um e vai outro. Termina um e vai outro. Interessante, não? Olha, eu já vi perseguição em cima de alguém, mas desse jeito é novidade para mim. O pessoal tá fazendo a verdadeira inquisição política. Isso para mim é muito latente, é muito perceptível. Posso estar completamente enganado, tá dentro da lei, claro que tá dentro da lei, se não tivesse não ia. Mas a questão é o seguinte, por que tá dentro da lei só para ele e todos os outros e todas as outras coisas não tá dentro da lei? Fica tudo oculto, quietinho, ó, boquinha de siri. Não tá meio estranho isso? Eu acho que tá estranho, mas tá lá. E aí, Poder 360. Eduardo Bolsonaro diz ser perseguido por Flávio Dino. Meu querido, você não está sendo perseguido por Flávio Dino. É um monte de gente que está pegando e correndo atrás e perseguindo. Você sabe quem que costuma fazer essas perseguições? Numa análise muito simples, assim, de só análise superficial, não é profunda não, só de bater o olho. Aquela coisa assim de dar sensação. É na Venezuela. É aparecer um candidato contrário e já perseguir, tirar, Juan Guaidó, agora a moça lá e... Que estranho, não? Será que nós estamos caminhando caminhos largos para tal situação? E o Centrão? Tá feliz? Tá deixando? O Centrão tá sendo conivente? O que tá acontecendo com o Centrão? O Centrão uma hora não quer, outra hora quer, uma hora não é, outra hora é. Eu não sei onde vai parar, mas eu vou falar uma coisa para você. No ser humano, o pau que dá em Chico não dá em Francisco. Mas no espiritual, o pau que dá em Chico é julgado para o Francisco. Ou seja, lá em cima o julgamento é correto para tudo e todos.
aqui embaixo tem muita coisa acontecendo que não tá certo. Por mais que a pessoa faça tudo errado, fez errado, olha, ela merece porque ela fez errado, ela não sei o que, tudo bem, eu concordo com muita coisa. Mas não pode ser desproporcional. Para ele, um tratamento, para o outro, outro tratamento. Isso não pode acontecer. Isso é o grave. Isso é o problema. Rezemos, meus queridos, pois tem caroço neste angu. Vamos ver até onde vai isso aí tudo. Vamos lá para encerrar com chave de ouro? Jornal RFI. Peru registra um caso de Guillain-Barré por dia e decreta emergência. A Guillain-Barré faz com que a pessoa fique como se fosse paralítica. Ela tira os movimentos da pessoa. Ela é mais complexa, certo? Mas ela, basicamente, só para dar uma noção, ela tira o movimento da pessoa. É como se uma vez por dia tivesse uma paralisia infantil. Sabe o tipo de paralisia infantil? Mas já em adulto. Uma paralisia, simplesmente dá um tipo de um derrame, assim, alguma coisa assim, para. Já pensou, do nada você tá bem e de repente você pega, parou, travou. Deu um negócio aqui na medula espinhal, uma inflamação, sei lá o que raio que é, porque eu não sou médico, então não entendo muito. Desde o início do ano foram diagnosticados 182 casos no país, o que equivale a cerca de um caso por dia em 2023. Após a morte de 4 pessoas, o governo peruano decidiu declarar emergência nacional de saúde por 90 dias. Houve um aumento significativo nas últimas semanas, o que obriga, como Estado, a tomar medidas para proteger a saúde e a vida da população. E aí? E a síndrome não é contagiosa. Mas como que não é contagiosa? E pegou como? Esse é o detalhe. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune que se manifesta pela fraqueza progressiva dos músculos. Um dos seus sintomas mais frequentes é o formigamento e a falta de força nas extremidades do corpo, mas ela pode levar à morte com a paralisação do sistema respiratório. A doença não é contagiosa, até então é o que eles estão falando. Mas e se descobrir outra coisa? Como é que essas pessoas estão pegando? São pessoas que fazem exercício e dá uma fadiga? Doença de autoimune, pelo que eu lembro, tinha lupus, né? Que eu lembro que eu tinha uma prima minha que tinha. Onde o corpo está ficando autoimune. Da onde está surgindo essa autoimunidade? O que está acontecendo com essa autoimunidade? Não está muito louco isso? Será que é feito de 2020? Que raio que é? Ninguém sabe. Mas o espiritual cantou a bola. Está acontecendo. Meus queridos, jamais a verdade absoluta. Somente um prisma. Que Deus seja por nós. Não fique bravo comigo, a minha querida seguidora, que da onde nós usamos de treino e teste para reflexão sobre o estudo de caso do cemitério. Que Deus abençoe. Namastê.